O Jornal AMM de hoje recebe no estúdio o secretário do Tribunal de Contas da União em Minas Gerais, Leonardo Felipe Ferreira. Leonardo, bem-vindo ao estúdio. Obrigado, bom dia. Bom dia. Leonardo, então, a gente estava conversando, sobre a Estratégia Nacional de Prevenção à Fraude e Corrupção. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que vai ser conduzida essa estratégia, Bom dia, obrigado pelo primeiro agradecer a oportunidade da associação de abrir esse espaço, principalmente num estado como Minas Gerais, onde se concentra 15% dos municípios, para a gente poder passar esse recado e sensibilizar os gestores acerca dessa estratégia. Inicialmente é bom esclarecer que essa estratégia ela é pioneira, é um trabalho pioneiro não só no Brasil, mas no mundo. Ele é focado na prevenção, isso é um aspecto muito importante. Tem um âmbito nacional, não é exclusividade de Minas Gerais, todas as unidades da federação estão realizando esse trabalho através das suas redes de controle, que elas congregam as instituições de controle na localidade, tá? Então não é um trabalho do TCU, é um trabalho da rede de controle aqui em Minas Gerais, a ARCO. E esse trabalho atinge todos os três poderes e as três esferas, federal, estadual e municipal. Esse é um primeiro ponto. Como é que vai ser desenvolvido? No primeiro momento vai ser encaminhado para os gestores um questionário, para que eles possam responder, e o objetivo desse questionário é avaliar de que forma o município, no caso, endereçando essa entrevista, estão estruturados em termos de controle, especialmente preventivo, para combate à fraude e à corrupção. Esse é um primeiro momento. A partir desse diagnóstico, é importante esse diagnóstico, ele só vai ser divulgado para os municípios. A gente teve essa preocupação após as eleições, para não servir como um instrumento de joguete político, A gente teve essa preocupação. Então, a partir desse diagnóstico, vão ser identificadas ações e ferramentas com a ajuda dessas instituições de controle para que se atinjam os níveis esperados dessa estrutura de controle. É assim que vai se desenvolver. Então, no primeiro momento, é enviado um questionário, vai ficar aberto entre janeiro e março do ano que vem. Cada instituição vai receber um login e uma senha para responder esse questionário. Depois esse questionário vai ser validado e a partir das respostas a gente vai identificar. Então, é bom ressaltar para o gestor que não tem nenhum cunho repressivo esse trabalho, muito pelo contrário. É identificar de que forma está estruturado o controle, os pontos fortes, os pontos fracos e a busca da melhoria em conjunto com os órgãos de controle. Nesse sentido, é pioneira a atividade. E como que você analisa a importância dos municípios participarem disso? A importância se dá eu vejo em três aspectos. Primeiro, é nos municípios que as políticas públicas efetivamente se concretizam, É nos municípios que a população sente os efeitos mais de perto da boa ou da má aplicação dos recursos. Ou seja, a existência ou a falta de controle no município ela é mais sentida pela população porque ela está próxima ali dos fatos. E é onde se pode exercer o controle social. Então é muito importante, eu diria que o público-alvo principal desse trabalho, apesar dele atingir, como eu falei, as três esferas, federal, estadual e municipal, o público-alvo principal, eu ouso dizer que são os municípios. E como é que os municípios podem fazer para eles participarem? Eles vão receber esse questionário. Esse questionário ele vai abordar diversos aspectos, são perguntas, que eles vão responder, obviamente, sim ou não. Naquilo que eles tiverem, eles precisam agregar no próprio questionário uma evidência e vão abordar, esse questionário vai abordar diversos aspectos. Tem controle interno, tem gestão de risco, tem sistema de governança, tem algum mecanismo que avalie, por exemplo, uma variação patrimonial do servidor estranha, enfim. Então, todos esses aspectos vão ter que ser respondidos. Então, no primeiro momento é o questionário. No segundo, vai ser, como eu disse, os órgãos de controle, junto com o gestor, a partir dos resultados, vão sentar e discutir estratégias para melhorar os níveis do que foi encontrado. E numa terceira etapa, a efetiva implementação dessas estratégias de uma forma contínua, porque esse trabalho é médio e longo prazo, tá? Como eu disse, é muito desafiador, para realmente mudar a realidade. Esse é que é o objetivo. E quais as vantagens dos municípios participarem desse trabalho? Bom, eu elenco 4 vantagens em especial. Primeiro, o município dispõe de uma assessoria gratuita, que normalmente o município carente de recurso, às vezes ele precisa contratar, e bastante custoso às vezes. Então, feita essa assessoria gratuitamente, sem custo para o município e por órgãos de credibilidade. São as instituições de controle. Esse é o primeiro aspecto que eu acho fundamental. O segundo, o gestor ele vai dispor de um relatório
individual, pormenorizado, com todos os pontos fortes e fracos das suas estruturas de controle. Então, um gestor bem intencionado, a gente acredita que a esmagadora maioria é bem intencionado, de posse disso ele pode verificar onde precisa atacar para melhorar. Aspecto importante, esse relatório ele é sigiloso. Não haverá ranking, não vai sair uma listagem com o ranking, porque isso também foi discutido internamente na estratégia, porque isso gera comparações. O que a gente está preocupado é melhorar o município naquilo que ele precisa efetivamente melhorar. O terceiro aspecto, para a imagem do gestor. Aquele gestor que se engaja e assume a postura, não, eu vou responder o questionário, eu vou participar dessa estratégia, politicamente isso é muito bom para a sua imagem. Tá? E um último aspecto que eu destaco é a própria responsabilização do gestor. Se ele tem um interesse de melhorar as estruturas de controle, no frigir dos ovos ele está se blindando de eventuais responsabilizações. Então eu vejo essas 4 vantagens para o gestor municipal. Então, agora sim, o município aderindo, né, participando dessa estratégia, como é que você enxerga a médio e longo prazo, assim, como é que você enxerga o futuro desses municípios? Primeiro aspecto, a melhoria na prestação do serviço público. É fato que a existência de controle, principalmente preventivo, que é um controle menos custoso e mais efetivo do que o controle repressivo depois que algo aconteceu, inclusive dano ao erário, de difícil recuperação, enfim. Isso gera melhoria do serviço público, tá? A melhoria na prestação, porque o recurso ele é aplicado de uma melhor forma. Esse é o primeiro aspecto. Obviamente, como consequência, a população tem os seus anseios atendidos, isso melhora a imagem política do gestor, ele pode usar isso como um forte instrumento até no aspecto político. E tem um fator que é interessante, o exemplo. O município melhora, o outro não vai querer ficar atrás, e isso vai gerando um efeito em cascata que é muito positivo. Eu acredito muito nessa estratégia, por ser inovadora, por envolver questão de controle preventivo, num país que é marcado pela fraude, pela corrupção, infelizmente, é cultural. E acho e convoco todos os gestores municipais, principalmente, como eu falei, num estado dessa proporção, com 853 municípios, que possam participar dessa estratégia. Tá certo. Leonardo, agradeço a sua presença aqui no estúdio. Eu que agradeço a oportunidade e vamos em frente. Tá certo. Muito obrigado. E o Jornal AMM de hoje fica por aqui. Para mais informações é só acessar portalamm.org.br.